Olá, pessoal do segundo ano. Então, damos continuidade aí ao resumo, que está na apostila 6, tá? Continuação dos nossos estudos de resumo. Então, vamos agora para a página 17 da apostila 6, que será a proposta de redação de vocês dessa semana, tá? Vocês têm que me entregar lá datado, lembrando, colocar ali o dia de hoje, dia 3/6/2020, tá? E a nossa segunda proposta do bimestre. Vamos ler então juntos lá. Nós temos lá a proposta 2, um texto que caiu na UFPR na época que a Universidade Federal do Paraná fazia o vestibular no litoral, tá? O UFPR Litoral. Vamos lá. Simulando um combate entre executivos e baleias, 30 ativistas do Greenpeace promoveram um protesto contra a Perenco, empresa franco-britânica de exploração de petróleo e gás, na manhã desta terça-feira, 30, no Rio. Segundo o Greenpeace, a empresa é dona de duas áreas que estão sendo preparadas para a exploração de petróleo e gás em Abrolhos. Área de preservação marinha na Bahia, usada por baleias para se reproduzir. Em 26 de julho, a entidade pediu à Perenco que adie por 20 anos a exploração mineral em uma parte dessa área, para proteger as baleias. Mas, segundo o Greenpeace, a petrolífera não respondeu até agora. Por isso, os ativistas foram ao prédio onde a empresa funciona, em uma torre comercial ao lado do Shopping Rio Sul, em Botafogo, Zona Sul, e fizeram a encenação no saguão. Em uma apresentação cênica, na torre de escritórios do Shopping Rio Sul, na Zona Sul, ativistas vestidos de baleia foram pintados com jatos de tinta preta, representando a exploração do petróleo, que atinge os animais dessa região. Com faixas e cartazes com os dizeres "Perenco, deixa as baleias namorarem", o protesto, que sujou de tinta o hall dos elevadores do Rio Sul, contou com o apoio das pessoas que estavam no prédio. Os ativistas queriam ser recebidos por funcionários da Perenco, mas não conseguiram e foram embora após pouco mais de uma hora. Até o início da tarde, não houve registro policial contra os manifestantes. O objetivo do Greenpeace é chamar a atenção para a extração de petróleo nos arredores do Parque Nacional Marinho de Abrolhos, escolhido pelas baleias jubarte, principalmente para a reprodução. A coordenadora da campanha, Leandra Gonçalves, disse que mais de 10.000 baleias estão no meio da estação de reprodução e que a atividade extrativa na região pode pôr em risco os animais, além de afetar estoques pesqueiros e espécies em extinção. De acordo com o Greenpeace, além da Perenco, 9 empresas nacionais e estrangeiras têm concessão para exploração de 13 blocos de petróleo nos arredores de Abrolhos. São elas Petrobras, Vipetro, OGX, HRT, Shell, Vale, Coram, Sonangol e Repsol. A organização enviou a todas elas um documento assinado por mais de 12.000 ativistas, pedindo o fim da exploração de petróleo ao redor do parque. Temos ali agora as informações de autor, data e veículo de comunicação, que vocês sabem que é de extrema importância para a produção do resumo de vocês. Então temos lá adaptado do site www.estadão.com.br e a data 30 de agosto de 2011, tá? Então vamos lá, o que ele está pedindo? Faça um resumo desse texto em até 10 linhas. Tem que usar aquelas técnicas que nós já vimos nas aulas anteriores, no slide que eu passei para vocês. Tem que usar aqui. Nós temos um planejamento com 3 perguntas. Vamos ver o que esse planejamento pode nos ajudar. Primeiro, qual é o fato noticiado? Isso a gente pega com a leitura completa. Acabamos de fazer a leitura completa, então vamos responder juntos. Qual é o fato noticiado? A notícia do protesto dos ativistas do Greenpeace contra a empresa Perenco, exploradora de petróleo e gás. Então, o tema aí abordado no texto do Estadão é o quê? A notícia do protesto dos ativistas do Greenpeace contra a empresa Perenco, exploradora de petróleo e gás. Vejam que o texto lá em cima nós não temos, vocês não têm na apostila de vocês, o autor. Então, você só vai citar o autor, o articulista, porém não vai ter o nome dele ali. Você vai ter só o veículo de comunicação e a data, tá? 2. Qual o veículo de comunicação responsável pela publicação dessa notícia? O site do jornal Folha de São Paulo,
tá? Que é o www.estadão.com.br, do Estado de São Paulo. E 3, sublinhe no texto os principais fatos noticiados em cada parágrafo. Então, a gente já viu que ele está pedindo o quê? O que eu falava para vocês de fazer na segunda leitura. Sublinhar os argumentos utilizados pelo autor para defender, né, o que ele está... o seu posicionamento, ou ali nesse caso, o que ele está repassando para nós, leitores. Então, agora nós vamos fazer o quê? Eu vou agora pegar esse texto, dividir em partes, e em cada parte, em cada parágrafo, a gente vai vendo aí as partes importantes, tá? E espero que vocês façam isso juntos na hora que eu estiver fazendo aqui, que vocês também façam na apostila de vocês, fica mais fácil de fazer essa produção, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Então, vamos começar essa análise com a leitura dos 2 primeiros parágrafos do texto, tá? Vemos que é um texto sem título, então também não podemos citar o nome do texto. Já lembrando, também não temos como citar o nome do autor, só data e veículo de comunicação. Na situação do autor, vocês podem colocar o autor, o escritor, o articulista, ele, tal. Você vai poder fazer referência ao autor sem ter uma identificação de um nome, beleza? Então vamos lá para a leitura dos 2 primeiros parágrafos. Simulando um combate entre executivos e baleias, 30 ativistas do Greenpeace promoveram um protesto contra a Perenco, empresa franco-britânica de exploração de petróleo e gás, na manhã desta terça-feira, 30, no Rio. Então vemos nesse primeiro parágrafo que a parte importante é o quê? O que está grifado em amarelo ali, pessoal. Que 30 ativistas do Greenpeace promoveram um protesto contra a Perenco, uma empresa franco-britânica de exploração de petróleo e gás. Isso é o que vai ter que estar no começo do seu texto. Em texto divulgado no estadão.com.br em 30 de agosto de 2011, o autor relatou a ação de 30 ativistas do Greenpeace que promoveram um protesto contra a Perenco, empresa franco-britânica de exploração de petróleo e gás. Ponto. Esse é o início do teu texto, tá? Segundo parágrafo. Segundo o Greenpeace, a empresa é dona de 2 áreas que estão sendo preparadas para a exploração de petróleo e gás em Abrolhos. Área de preservação marinha na Bahia, usada por baleias para se reproduzir. Em 26 de julho, a entidade pediu à Perenco que adie por 20 anos a exploração mineral em uma parte dessa área para proteger as baleias. Mas, segundo o Greenpeace, a petrolífera não respondeu até agora. Por isso, os ativistas foram ao prédio onde a empresa funciona, em uma torre comercial ao lado do Shopping Rio Sul, em Botafogo, Zona Sul, e fizeram a encenação no saguão. Podem ver que tem uma parte aí de opinião do autor, a encenação do saguão, isso não precisamos colocar. Ele detalha algumas coisas como o local do shopping, tudo isso não precisamos. Vamos lá, no segundo parágrafo, as partes que estão amarelas, quais as partes mais importantes? Quando ele fala, segundo o Greenpeace, a empresa é dona de 2 áreas que estão sendo preparadas para a exploração de petróleo e gás em Abrolhos. Área de preservação marinha na Bahia, usada por baleias para se reproduzir. Isso já explica o que no parágrafo anterior ele estava falando sobre o protesto feito pelos 30 ativistas. Por que o protesto? Porque, segundo esses ativistas do Greenpeace, essa empresa, a Perenco, ela é dona de 2 áreas que estão sendo preparadas para a exploração de petróleo e gás em Abrolhos, tá? Que é uma área de preservação marinha lá na Bahia, usada por baleias para se reproduzir. E na continuação nós temos mais um argumento importante do autor. Quando ele fala ali, a entidade pediu à Perenco que adie por 20 anos a exploração mineral em uma parte dessa área para proteger as baleias. Então já teve um pedido do Greenpeace à Perenco. Eles já estão mostrando que eles já tomaram uma ação. Porém, a petrolífera não respondeu até agora, tá? Isso segundo o Greenpeace. Então, todas essas informações que nós grifamos no primeiro e segundo parágrafo são essenciais aí para a produção do início do teu resumo. Vamos agora para as partes dos parágrafos centrais do texto, que seria aí a parte do desenvolvimento deste artigo escrito aí e é divulgado pelo Estadão, tá? Então vamos ver aí agora os parágrafos 3, 4, 5 e 6. Faltando para a nossa análise final só o parágrafo final, que é a conclusão do autor, tá? Então vamos lá. Parágrafo 3. Em uma apresentação cênica na torre de escritórios do Shopping Rio Sul, na Zona Sul,
Ativistas vestidos de baleia foram pintados com jatos de tinta preta, representando a exploração de petróleo, que atinge os animais dessa região. Com faixas e cartazes com os dizeres "Perenco, deixa as baleias namorarem", o protesto, que sujou de tinta o hall de elevadores do Rio Sul, contou com o apoio das pessoas que estavam no prédio. Nós vemos aí que tem a parte, sim, de apresentação de opinião do autor, e você vai ter que deixar isso claro no texto. Para o autor, isso foi uma apresentação cênica. Agora tem que ter um porquê, uma justificativa. Qual é a justificativa utilizada pelo autor? É aquela segunda parte em amarelo no parágrafo, que está falando que eles fizeram essa apresentação, né, com faixas e cartazes com os dizeres "Perenco, deixa as baleias namorarem". Então, esse parágrafo ele se destina a mostrar como foi feita a forma, né, a forma que foi feita, o como, né, que foi feito essa manifestação pelos ativistas, e aí ele mostra a forma que o autor pensa sobre isso, que para o autor isso é uma apresentação cênica, e o porquê, qual a justificativa que ele usou, tá? No quarto parágrafo, os ativistas queriam ser recebidos por funcionários da Perenco, mas não conseguiram e foram embora após pouco mais de uma hora. Até o início da tarde não houve registro policial contra os manifestantes. Aí é só uma apresentação, uma narração mesmo. Aí não é importante para um resumo. Agora, o próximo parágrafo, veja a importância dele. O objetivo do Greenpeace é chamar a atenção para a extração de petróleo nos arredores do Parque Nacional Marinho de Abrolhos pelas baleias, jubarte, principalmente para a reprodução. Então, por que eles fizeram aquela apresentação cênica, com faixas e cartazes, com os dizeres "Perenco, deixa as baleias namorarem"? Porque é uma área de reprodução de baleias, tá? E isso está sendo mostrado muito claro no parágrafo 5 aí. Beleza, pessoal? Tranquilo? Agora vamos para o próximo parágrafo, 6. A coordenadora da campanha, Leandra Gonçalves, disse que mais de 120 mil baleias estão no meio da estação de reprodução e que a atividade extrativa na região pode pôr em risco os animais, além de afetar estoques pesqueiros e espécies em extinção. Olha, até dá para utilizar alguma coisa dessa parte, como a voz de um terceiro no texto aí, colocar entre parênteses uma parte da afirmação feita pela coordenadora da campanha, ativista Leandra Gonçalves, né? Podemos até colocar por paráfrase, mas não tem tanta importância porque já é uma constatação dela do que foi dito no parágrafo anterior. Mas se você quiser ressaltar, fortalecer a ideia do parágrafo anterior com a constatação da ativista Leandra Gonçalves, também pode ser feito. O mais importante aí é no terceiro parágrafo pegar que o autor apresentou que, na opinião dele, essa apresentação é cênica, e o porquê, né, como que ele justifica, que é lá com a forma que os ativistas fizeram a manifestação, com os cartazes, tudo, e depois o objetivo do Greenpeace, por que isso aconteceu, que está completinho, o parágrafo completo, que é o parágrafo 5 aí. Tranquilo, pessoal? Agora vamos para a parte final do texto, os dois últimos parágrafos, que é a conclusão aí do autor, tá? Desse articulista, e as citações, tá? E temos ainda ali o nosso mínimo e muito resumido enunciado. Vamos lá. Penúltimo parágrafo. A coordenadora da campanha, Leandra Gonçalves, disse que mais de 10 mil baleias estão no meio de estação de reprodução em que a atividade extrativa na região pode pôr em risco os animais, além de afetar estoques pesqueiros em espécies de extinção. É o parágrafo que a gente leu anterior, tá? Então, a gente já viu que não tem a necessidade. Se quiser, pode utilizar, sim, a entrevista dela aí, até colocar entre aspas, alguma parte de uma afirmação dela pode ser utilizado, mas era só para reforçar a ideia do parágrafo anterior a este. Agora vamos para o parágrafo que interessa na nossa análise agora, que é o último parágrafo. De acordo com o Greenpeace, além da Perenco, 9 empresas nacionais e estrangeiras têm concessão para exploração de 13 blocos de petróleo nos arredores de Abrolhos. São elas Petrobras, Bipetro, OGX, HRT, Shell, Vale, Coran, Sonagnol e Repsol.
A organização enviou a todas elas um documento assinado por mais de 12 mil ativistas pedindo o fim da exploração de petróleo ao redor do parque. Tá? Nós temos ali o nome das empresas. Vejam bem, vocês têm um texto, podem ver lá embaixo, na última linha ali, tem ali o enunciado. Façam um resumo desse texto em até 10 linhas. Se até 10 linhas você tem esse texto aí com 7 parágrafos, lógico, nós temos que tirar todas as informações não tão necessárias e pegar o que é só extremamente necessário para compreensão do leitor. Então, o nome das empresas não é importante. Agora, vejam uma coisa. Lá no começo, quando ele fala, de acordo com o Greenpeace, além da Perenco, tá? Além dessa empresa que está tendo a manifestação contra a Perenco, que já foi relatada no seu resumo, 9 empresas nacionais e estrangeiras têm concessão para exploração de 13 blocos de petróleo nos arredores de Abrolhos. Então, essa informação pode ser colocada para você da seguinte forma: além da Perenco, mais 9 empresas nacionais. Lógico, façam uma paráfrase, utilizem aqui bastante sinônimos, tá? Mostrando que mais 9 empresas além da Perenco também são exploradoras, né, de blocos de petróleo nos arredores de Abrolhos, essa região da Bahia. Tá? Na continuação ali tem o nome das empresas, já falei que isso não tem a importância, não precisa colocar, ainda mais que é um texto muito curto. Se fosse um texto de 12 a 15 linhas, 15 a 18, quem sabe desce, mas não é de suma importância para a compreensão do leitor. Aí temos lá o finalzinho. A organização enviou a todas elas um documento assinado por mais de 12 mil ativistas pedindo o fim da exploração do petróleo ao redor do parque. Essa é a conclusão do texto, ao final. Então, o texto foi concluído apresentando que a organização enviou documento assinado para essas empresas, com mais de 10 mil ativistas, com mais de 12 mil ativistas pedindo o fim da exploração neste parque brasileiro. Estou tentando fazer paráfrase aqui, pessoal, tá? Então, você pode apresentar dessa forma, ou o autor concluiu que o Greenpeace já teria enviado o documento assinado a essas empresas por mais de 12 mil ativistas contra essa exploração em território brasileiro, tá? E no final, podem ver, tem ali, ó, adaptado de http www.estadão.com.br, 30 de agosto de 2011. Aí nós temos o quê? Nós temos aí as informações de veículo de comunicação e data. Isso tem que aparecer no começo do texto. E durante o texto, citação ao autor. Lembrando, pessoal, não tem o nome do autor nesse texto. Não foi colocado. Isso foi uma pegadinha. Então, você faz como? O autor, o articulista, ele. Você vai trabalhando aí com essas palavras, com essas expressões, autor e articulista, que é quem faz um artigo. E, lógico, você trabalha aí também com os pronomes. Ele, tá? Você pode fazer substituição de pronomes aí, pronominal. Então, pessoal, essa é a proposta de redação de vocês da semana. Eu deixei bem especificadinho o que fazer ali. Eu acho que essa está bem fácil. É só vocês acompanharem aí o que está no vídeo e fazer. Eu quis trabalhar com vocês o quê? Aquele ponto que eu falei no slide da primeira aula, de fazer a segunda leitura e quebrando parte por parte. Podem ver que eu fiz a leitura de parágrafo por parágrafo, e cada parágrafo pegando somente o extremamente necessário. Esse é um resumo bem peculiar que pede 10 linhas, então você tem que fazer a síntese da síntese, pessoal, tá? Então, basicamente é isso. Vocês peguem esses pontos que foram grifados por mim, façam as marcações de vocês. Lógico, se aparecer marcações que vocês acham que pode entrar também além do que eu coloquei, ou tirar alguma coisa, também será aceito, tá? Não esqueçam de datar uma folha, como eu estou pedindo para vocês. Vocês vão entregar as redações todas juntas em folhas soltas. Então, da semana passada, tá? Agora foi o dia 27, né? Agora, da semana dia 3/6, semana passada 27/5, 3/6 hoje, sempre datando, tá? E colocando lá, proposta 2, página 17, que você me acha certinho ali para poder fazer a correção para vocês. Tá bom? Então, fica a produção desse resumo. Espero que essa aula tenha ajudado bastante. Eu acho que está bem facinho de fazer esse resumo. Semana que vem a gente continua em resumo ainda. Resumo é um gênero textual que a gente vai ficar mais um tempo, para depois a gente passar por um gênero que vem
grudado com o resumo, que é a transposição de discurso, a passagem do discurso direto para o indireto, mas isso a gente conversa nas próximas aulas. Semana que vem a gente continua com o resumo UFPR, beleza? Uma ótima semana para vocês, valeu, tchau!